vamos falar hoje sobre um assunto importante, que é a doação de órgãos. Nós temos no país cerca de mais ou menos 1 milhão de presos, elementos condenados e encarcerados. E existe aí uma necessidade de doação de órgãos, de formas que eu acho que seria interessante fazer essa doação de órgãos justamente dessa população carcerária. Eu sei que isso aí vai gerar uma certa, no início, um susto, uma inquietação, mas eu acho que há necessidade, porque nós jamais vamos atender a necessidade da população no que se diz respeito a essa doação de órgãos. O que eu tenho em mente é simplesmente de fazer com que o presidiário faça a doação do seu órgão em troca da liberdade, ou seja, o poder executivo vai fazer um indulto para todas aquelas pessoas, aqueles presos que estejam dispostos a fazer essa doação. É simplesmente uma permuta, um órgão pela liberdade. De formas que, se a gente for esperar que resolvamos o problema da doação simplesmente como é hoje, ou seja, o indivíduo, a família fazendo essa doação, isso não vai acontecer nunca, porque o brasileiro, ele não dá nada para ninguém, então é difícil atender à necessidade dessa população que está precisando de órgãos. E assim sendo, com essa doação a gente resolve um problema de natureza da mais necessária, uma natureza onde o indivíduo possa ter ainda durante anos e anos a sua condição de sobreviver. Provavelmente, inclusive jovens, crianças, adolescentes de hoje, recebendo esse órgão, ele poderá, no futuro próximo, ser um pesquisador, um cientista, um grande professor, enfim, uma pessoa útil, né? Agora, essa doação, na forma que é feita, ela não vai acontecer nunca. Na forma de hoje, não vai acontecer nunca. Porque o problema é que existe duas coisas que impedem. Primeiro, essa má vontade, essa avareza que o povo, os pais têm de fazer essa doação. Em segundo lugar, tem também o problema de religioso. Mas religioso também não tem fundamento, porquanto quem começou com essa problema dessa doação, ou seja, dessa volta, foram, por exemplo, eu vou só ser claro, antes de Cristo, na época dos egípcios, no Egito Antigo, eles faziam uma preparação do corpo, tirando as vísceras, e em seguida, com o intuito exclusivo de que essa alma voltaria para aquele corpo. Então havia um preparo. Bom, mas na época, essas pessoas, esses médicos que faziam esse preparo, eles tiravam as vísceras. Agora, hoje não existe isso, simplesmente a família, quando resolve dar, ela simplesmente
com que o doador abra mão de toda a sua estrutura, o que não permite que esse corpo, esses membros que serão doados, sejam aproveitados. E além do mais, aliás, o problema da alma, coisa que eu não acredito em alma, não acredito em milagre, tudo esse negócio de céu, inferno, purgatório, isso para mim é tudo uma balela, eu não acredito nisso. Então, eu não vou entrar nesse mérito por quanto não me interessa esse problema da alma. O que eu quero dizer é que o que realmente interessa nesse momento é que eu, na minha opinião, no meu pensar, o problema é simplesmente de que jamais haverá uma solução dessa doação de órgãos. Então, esses filósofos, esses pensadores antigos, todos eles acreditavam no retorno da alma. Platão, por sinal, é que deu, condição ou seja, fez com que sobressaísse, então, esse problema do retorno da alma. Inclusive, no catolicismo, o Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que eram dois teólogos, principalmente Santo Tomás de Aquino, que estava mais para filósofo do que propriamente um doutor da igreja, também tivesse essa opinião do retorno da alma, de formas que ele simplesmente fez com que Platão tivesse uma grande proeminência, ou seja, inclusive na igreja, no sentido de que a transmigração de corpos existisse. Recentemente, há cerca de uns 2 séculos, um outro pensador também na França, Allan Kardec, ele conseguiu dar um sentido a essa alma. Ou seja, como numa inquisição, como num julgamento, o que acontece? Segundo Allan Kardec, a alma retornaria ao corpo para poder fazer a sua purificação. Ou seja, ele entendia, como entende até hoje os kardecistas, que essa alma ela teria uma utilidade de simplesmente fazer com que o indivíduo, durante várias reencarnações, pudesse se melhorar em termos de ajuda, em termos de civilização. Mas, infelizmente, essa doutrina, eu não aceito, eu não faço defesa dela, porquanto eu acho que é impossível, no momento, saber exatamente se haveria essa possibilidade de que realmente com essa encarnação e no ser pudesse levar a um aprimoramento do indivíduo. Então, eu acho que a solução é justamente essa, pelo menos a meu ver, do meu pensar, essa barganha, ou seja, o presidiário ele doaria o seu órgão, em troca receberia a liberdade através de um indulto do Poder Executivo. Eu acho que seria a solução. Aí, quanto ao problema de órgãos, não teria
o Ministério da Saúde, ele tem uma relação lá ele tem lá um estudo onde estaria precisando de órgãos, de doação de órgãos, cerca de umas 50 mil pessoas. Mas eu acredito num número muito maior. Então, não há como resolver esse problema a não ser nessa ideia que eu tenho de que a doação de órgão do presidiário resolva esse problema. Agora, você pode me achar que eu sou doido, louco eu não sou. Eu sou apenas revolucionário, ou seja, uma pessoa que nasceu agora nessa época, mas eu estou dezenas de anos na frente de muitas pessoas. Haja vista, por exemplo, veja bem que há pouco tempo atrás, num desses diálogos, eu disse aqui para você sobre o problema lá também envolvendo os bandidos, os traficantes, os infratores e condenados a trabalharem ali na construção de tubos, aquedutos, trazendo água dos rios da Amazônia, construindo grandes represas dos estados do Nordeste, no sertão do Nordeste, para que essa terra fosse irrigada. E uma coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: Israel só tem pedra e cascalho. No entanto, é um país grande produtor de alimentos. Então, a terra nordestina, se for realmente tratada, ela poderá gerar uma infinidade de riqueza, principalmente na área dos alimentos. O que falta é justamente esse interesse do governo no sentido de fazer essa mudança cultural que existe no país. Então, é um outro problema também que vocês podem achar que eu sou revolucionário, sou doido. Eu não sou doido, mas louco, mas apenas eu sou um revolucionário, ou seja, revolucionário é aquele que tem as suas ideias de evolução, de mudanças, de inovações. Muito bem, então eu disse também a respeito, num desses diálogos aqui, então eu disse sobre o desemprego, ou seja, o governo financiar toda essa despesa dos encargos sociais, a metade entra com a metade, e aquele candidato ao empregador, então ficaria só com o pagamento do salário. Então seria um jeito de trazer para a formalidade todo esse pessoal que está na informalidade e pessoas que não têm emprego. Então seria também uma solução. Mas isso que eu falo, isso não quer dizer que isso aí vai adiante. Porque nesse país existe muito blá blá blá, muita conversa fiada e que no fim das contas não resolve nada. De formas que eu acho que, voltando ao assunto, especificamente sobre a doação, essa é uma opinião minha que você pode aceitar ou não. De formas que eu entendo que na minha forma de ver a situação, na minha forma de pensar, essa doação de órgãos desses presidiários seria interessantíssimo. Então, eu acho que o que falta é justamente pôr em prática. Então, mais uma vez, eu quero pedir eu estou divulgando, seria a palavra correta, essa minha premissa de que possivelmente nós vamos ter chance de resolver esse problema
doação de órgãos. Porque da forma que está, nós não vamos ter nunca essa doação, porque a família brasileira, ela acha, ela prefere entregar o corpo do seu ente querido para os vermes comer do que fazer a doação dos órgãos. É lamentável, mas é o que eu entendo que está acontecendo. Eu agradeço pela sua atenção.